Bom, a presente videoaula tem como objetivo trazer alguns elementos e alguns esclarecimentos com relação ao manuseio do CPPRO. Bom, a primeira ideia que eu quero passar é que o CPPRO é o grande instrumento de interligação entre os colaboradores do escritório. É ele o responsável pela comunicação escrita, registrada dos atos que ocorrem aqui no escritório, e com isso ele serve para que haja uma interligação de informações entre os colaboradores, o cliente, enfim, todos do escritório. Então é um instrumento extremamente útil, porque serve para que haja uma coesão das informações que são prestadas pelo escritório, serve para registrar todos os atos que ocorrem aqui no escritório. Enfim, é um elemento fundante na ideia de trabalho profissional que nós temos aqui no escritório. Pois bem, o CPPRO ele normalmente está disposto em quase todos os computadores do escritório, e ele é simbolizado por esse ícone CPPRO cliente. Para que haja o acesso ao CPPRO é importante que isso tenha um login e uma senha, pode ser buscado junto à tecnologia de informação. Clica-se no CPPRO, ele vai direcionar um sistema de informações de processo, informações financeiras, informações de clientes, enfim. Aqui o login e a senha, vamos entrar no CPPRO para que haja a possibilidade de se entender. Ele é um sistema muito intuitivo, então é importante para que haja o conhecimento do CPPRO que o colaborador manuseia. Então, pois bem, o CPPRO ele tem vários eixos, né? O eixo principal que se coloca é o eixo de processo, né? É o eixo que o sistema coloca como prioritário. No entanto, para nós aqui no escritório, esse não vai ser o nosso eixo prioritário. Por que não vai ser nosso eixo prioritário? Por uma razão muito simples. Os processos eles se repetem, muitas vezes se extinguem, e são todos eles, ou a grande maioria deles, virtuais. Então hoje é muito fácil acessar as informações processuais junto aos sistemas que existem disponíveis nos tribunais. A ideia de informatização do processo ela facilita bastante esse acesso. Então o processo em si, para efeito de informação, ele não é o grande eixo de trabalho do escritório. O CPPRO dispõe de outros elementos como serviços, contratos, agenda financeira, marcas e patentes, time sharing, gerenciamento eletrônico de documentos, relatórios, enfim. O grande eixo de trabalho do CPPRO no escritório será a agenda. Por que a agenda? Porque primeiro, a ideia é que o foco do trabalho seja o cliente. É uma visão humanista do processo, ou seja, o processo ele é um elemento secundário. O que a gente precisa trabalhar para efeito de prestação de serviço é o cliente. O cliente é o que vai ser objeto do resultado do processo, o cliente vai ser objeto do resultado das informações que vão ser passadas pelo escritório. Então, o foco principal é cliente. Então, vamos trabalhar muito com a parte de agenda. Não significa que não vamos trabalhar com a parte de processo, mas isso não é o principal, não vai ser o foco mais importante de análise do CPPRO. Então, vamos lá. Sendo o cliente o foco principal, a ideia é que a gente trabalhe com os contatos que existem no escritório, certo? Esse ícone vai estar no lado esquerdo, agenda, contatos. Imediatamente abre-se os contatos e o nome dos clientes. Dentro do nome dos clientes eu vou selecionar alguns para que a gente possa entender. Por exemplo, aqui o Sr. Abdias Teixeira de Mello. Então a primeira informação que vai aparecer na tela são os dados dele, o sexo, a data de nascimento. É importante porque para efeito de rotina hoje no escritório nós temos o envio de mensagens no aniversário dos clientes, a nacionalidade, o estado civil, identidade, CPF, a profissão, né, o tipo de profissão, alguns elementos como tratamento, OAB, escritório de matrícula, isso aqui normalmente não são usados, mas isso aqui é importante, né, os grupos que o cliente pertence. Então, cliente GDATA RP Natal, cliente mora condicional, é um cliente que já teve a documentação dele atualizada, pelo menos recentemente.
Então esse aqui é um panorama geral do cliente. Sempre importante nos atendimentos, ou presenciais ou por telefone, tentar atualizar esses elementos. A atualização ela vem a partir da possibilidade de alteração da pasta. Então clique em alterar, vai se abrir a pasta normal e o colaborador pode alterar o endereço, pode alterar o telefone, pode incluir algum grupo, pode colocar alguma observação. Isso aqui é o diário oficial, mas por enquanto a gente não está usando. Pode colocar uma questão de honorário, site do advogado, etc. A gente vai explicar um pouco mais com relação ao site do advogado mais à frente. Então, alterou, salve, fecha, o contato é salvo e fica funcionando, e fica ok. Endereço do cliente, onde ele reside. Aqui também consta um e-mail, né? Então é importante sempre estar atualizando esse endereço. Os telefones do cliente, fundamentais para que a gente possa trabalhar bem com ele. Então o telefone fixo, o telefone residencial. E o eixo que vai ser o mais usado pelo colaborador, que é o eixo de acompanhamentos. Então aqui, parar um pouquinho para a gente trabalhar um pouco nessa parte de acompanhamento. Então todo contato, toda atitude, todo prazo, enfim, tudo que disser respeito ao cliente vai estar nessa parte de acompanhamento. Então aqui eu só para dar como exemplo, o seu Abdias tem 5 acompanhamentos que foram colocados aqui no CVPRO. Então a importância do acompanhamento, tanto para a inserção dos dados como para a visualização, é porque dá um panorama geral do que esse cliente, de como esse cliente esteve aqui no escritório. Então ele chegou mais ou menos em 2009, no dia 31 de agosto, entreguei a documentação aí já cadastrada. Então o cliente foi cadastrado no dia 31 de agosto de 2009. E aí você tem um andamento aqui, por exemplo, em 2013 veio pessoalmente para saber informação sobre a carta, verifiquei que tem direito a GEDAPEC, ficou de trazer os documentos a partir de 2010. Tenho a data, tenho o horário e quem for responsável por isso. Nesse cadastramento, algumas informações elas são recorrentes. Então, esse caso aqui, a colaboradora Bárbara, ela fez questão de colocar os elementos mais específicos. Então, o próximo colaborador vai saber que esse cliente ele realmente ficou deixar os comprovantes de residência, RG e CPF atualizados e o contra-cheque de 2010. Facilita muito no atendimento, porque permite que o cliente saiba o procedimento histórico do cliente aqui no escritório. Então, algumas informações elas são padronizadas. Então, aqui, essa de março de 2014, SMS atualizou o contrato de procuração. Então, informações padronizadas como SMS, por exemplo, cliente falecido, habilitação feita, cliente habilitando, se o cliente é filho de algum filho ou esposa de algum cliente nosso que faleceu. Envio de SMS, nesse caso aqui, andamento processual, processo número tal, envio de carta com pendência, envio de carta para informação de processo, envio de e-mail, cliente ligou para obter informações, escritório ligou para passar informações ao cliente compareceu ao escritório para atualizar documentos, cliente compareceu ao escritório para obter informações processuais, cliente com pendências de documentos, pendência sanada. Enfim, aqui a ideia é que a gente tenha um maior número de informações. O colaborador pode e até deve colocar um maior número de informações que existam com relação àquele cliente. O procedimento padrão, que não impede, não é rígido, é que essas informações sejam colocadas junto com a descrição do fato. Pode ser colocada junto com a descrição do fato, facilita, e pode ser colocada em observação. Então você tanto faz uma como a outra, não há nenhum impedimento com relação a isso. Por quê? Porque as duas são visualizáveis na tela. Então teve a informação e aqui já a observação. Então o colaborador que atender fisicamente ou por telefone o cliente vai ter a noção do que aconteceu. Então é um exemplo claro da situação do cliente. Esses demais eixos eles podem ser utilizados, mas não são obrigatórios. Então aqui tem o e-mail do cliente, certo? Aqui você tem compromissos, pode colocar um compromisso específico para o cliente, que vai ser lançado na agenda.
financeiro, documentos, e-mail, observação, alguma observação, mas o fundamental é que haja a informação dentro de acompanhamento, que é esse o eixo que nós vamos usar para a análise do cliente. Não estando dentro de acompanhamento, aí se busca algum outro elemento, mas o usual deve ser acompanhamento. Eu vou trabalhar aqui com mais outro cliente, só para demonstrar a situação de acompanhamento. Então aqui nós temos uma cliente Edith Fernandes Assis. Então aqui do mesmo jeito você tem os dados principais dela, dá um panorama do que essa cliente, né, de dado RP, cliente PSS, tem os endereços dela, tem inclusive o e-mail, é importante, telefone, né, com algumas especificações e acompanhamentos. Então aqui o acompanhamento dela começou em 2006, então já era cliente nosso em 2006, e aí tem vários acompanhamentos, como por exemplo, ligou para informar da audiência, isso é fundamental. As informações sobre audiências devem estar lançadas. Aqui mais outra dizendo que informou que levasse testemunhas para a audiência que trabalhava no hospital durante o período tal. Então isso é uma informação bem específica. Fez acompanhamento por telefone, informações processuais por telefone. Numa situação como essa é sempre importante também colocar aqui informações foram passadas. O cliente ligou para saber acompanhamento, ligou para saber do processo na data tal. Aqui é informação também importante. Então a ideia é que a gente tenha dentro dessa análise aqui um eixo bem claro de acompanhamento desse cliente, histórico desse cliente. Então a gente vai focar, só para resumir, a gente vai focar com relação a esse cliente dentro da parte de acompanhamento. Serve tanto para quem vai escrever os elementos, ou seja, quem vai registrar, quanto para quem vai acessar esses elementos. Ou seja, a ideia é que o cliente seja analisado por meio dessa parte de acompanhamento dentro de informações. Vamos trabalhar agora um cliente que é diferenciado, né? A gente tem clientes em processos coletivos, que são clientes que abordam temas de repetição, conhecidos da maioria dos colaboradores, e há clientes que têm processos específicos, individuais. Então esse cliente a gente denomina como cliente individual, né? Ou seja, ele representa um quantitativo menor do escritório, mas não deixa de ser importante. Então eu vou trabalhar aqui com o cliente para que vocês possam entender alguns elementos diferenciais desse cliente. Então aqui um ponto importante: muitas vezes no CP Pro é possível localizar com ou sem acento, então é sempre importante testar essa diferença de localização com e sem acento. Então aqui o cliente que vai trabalhar é Aldair José. O que é que eu quero ressaltar com relação a esse cliente, né, o Aldair José? Então vamos primeiro ver os dados principais. Então cliente de justiça comum, cliente individual. A classificação dele vai estar normalmente como cliente individual. Então, se não tiver, não está correto, porque esse cliente individual ele tem um atendimento diferenciado. O processo é específico para ele. Não é uma tese, não é uma ação de repetição, é um processo específico para ele. Então, cliente individual, já sei que o atendimento dele é diferente. O que é que a gente traz como elemento de novidade aqui? Então, o cliente tem endereço, telefone, né? Aqui o telefone. O acompanhamento também permanece o mesmo, com essa característica. O acompanhamento ele vai estar subsidiado de informações sobre fatos específicos, informou sobre a data da audiência, avisei a audiência, passei o andamento do processo para o autor, ligou para saber informações processuais. E aqui a novidade é essa: nós vamos ter dentro desse tipo de cliente um resumo da ação. Então, o que seria o resumo da ação? Clica nesse ícone e você vai ter um resumo do que é o processo e como ele está. Então, aqui eu botei: o cliente é autor da ação de indenização por erro médico contra o ITORNE. A ação foi julgada procedente. O ITORNE recorreu e conseguiu anular a sentença porque não houve perícia médica ao longo do processo. Então, aqui uma situação que estava em 23 de 10 de 2013. E esse resumo da ação ele vai se atualizando. Então aqui, por exemplo, no dia 28 de 10 de 2014, a sentença de procedência foi anulada para realizar a perícia médica.
O processo retornou para a primeira instância, no entanto, o Torre ainda não pagou o valor da perícia. Pedimos para que o juiz declare preclusa a prova e julgue novamente a ação. Então, quando o cliente liga para o escritório para saber a informação, esse elemento aqui ele facilita a análise do colaborador do que seria esse processo, né? O colaborador tem como ter algum dado que possa facilitar, por exemplo, a leitura das informações junto ao sistema de processo de acompanhamento processual. Ele vai ter algum elemento que vai facilitar efetivamente a análise desse processo e vai melhorar a qualidade da informação que vai ser passada para esse cliente. Então, nos clientes individuais haverá um resumo da ação. Esse resumo vai servir para facilitar a análise do cliente com relação, a análise do colaborador com relação à situação do cliente individual. Tá? Então, esse é um ponto importante. Vamos trabalhar agora um segundo elemento também muito usual dentro do sistema de acompanhamento processual, que é a questão dos compromissos, né? Nós temos várias espécies de compromissos. O que é que eu quero que sejam registrados? Quais são os compromissos que eu quero que sejam registrados? Basicamente dois compromissos. Primeiro, as audiências. Então, as audiências hoje são os elementos de registro dentro do sistema de compromisso do CPPRO. Então, audiências são o compromisso mais usual de ser registrado. Como é que eu vou fazer a inserção e quais são os detalhes com relação à audiência? Então, dentro do tópico compromisso, eu vou incluir o compromisso. Lá vai se abrir essa janela, certo? A janela tem qual o tipo de compromisso você vai solicitar. Então, aqui você vai escolher o tipo de compromisso. Então, análise, alguns tipos que ele não padrão, né? Análise de processo, andamento, atendimento, audiência. Então, aqui eu clico e vou ter o tipo de compromisso: audiência de conciliação, salvo, fecho, audiência. Ele dá a possibilidade de subtipo, então eu posso ter conciliação, esclarecimento de cálculo, inicial, instrução, interrogatório, julgamento. Se tem mais algum aqui, algum tipo. Oitiva de testemunha enrolada, preliminar. Então está aqui a audiência preliminar, salva, ele vai dar o tipo, a data que foi publicada a audiência, a descrição da audiência. Então aqui é um ponto importante. O que é que eu vou querer com relação a essa descrição aqui? Eu quero a audiência, o tipo de audiência. Então aqui está a audiência preliminar. Eu vou colocar a data, 18/11/2014, a hora, às 11 horas. Por que isso? Porque aqui eu vou ter já e o cliente. Então, tá aqui SM, imóveis versus fulano de tal. É o mais usual, só para vocês entenderem. Essa descrição ela vai estar visível na tela e ela facilmente vai estar à disposição do colaborador. A única coisa que vai ficar abaixo é o local. Então aqui juizado especial, por exemplo, da Ribeira. O solicitante, que sou eu nesse caso, o responsável, o início e o término. Aqui é um ponto importante. Então, a audiência foi no dia 18/11. Ela vai estar iniciada a sua colocação 10 dias antes. Então vou colocar aqui 18/11. Então vamos lá para o 11, 18/11. Aliás, dia 18 vai para o dia 8/11 e vai o seu término até o dia específico da audiência. Então, até o dia 18/11. Se quiser vincular algum processo, né, especificar qual processo, e aí aqui também é outro ponto importante. Dentro do cadastramento,
com o objetivo de eliminar qualquer tipo de erro, nós vamos adicionar todos os advogados como responsáveis pela audiência. Então, eu vou colocar aqui o nome de cada um dos advogados. Por quê? Porque essa audiência vai estar constando em todos os advogados do escritório, inclusive no meu nome também enquanto coordenador. Então, vou lá, tá lá todos os advogados, vou dar só um exemplo aqui. Então, tá Júlia, advogada, salvo fecha, ela tá lá, vou adicionar, não sei se Lara já está, mas Carolina. E assim vou fazendo, né, para que todos fiquem responsáveis pela audiência. O envio de lembretes, então o sistema envia um lembrete dizendo da audiência e tem um histórico dos lembretes que foram enviados. Então esse é o objetivo que a gente tem com relação a isso, é que haja o mínimo de possibilidade de perda de uma audiência dessa espécie, né? Meu nome sempre vai estar tendo que ser colocado, então eu vou voltar aqui, envolvidos, adicionar João Paulo, certo? Para que haja a possibilidade de que todos participem desse acompanhamento, certo? Em seguida, salve e fecha, salvar e fechar, e aí a audiência vai estar dentro do sistema de processo. Então vamos observar aqui só a agenda. Está aqui a audiência que eu cadastrei, certo? Ela começa a aparecer no dia 8, dia 7 não está. Começa a aparecer no dia 8 e ela vai até o dia 18 aparecendo como um compromisso, certo? Então a audiência é o elemento mais usual dos compromissos, porque é por meio do CPPRO que nós cadastramos as audiências. Em seguida nós temos também os atendimentos, né? Hoje o colaborador ele dispõe de um horário de atendimento, normalmente 2 vezes por semana, e essa agenda de atendimento 2 vezes por semana, existe um espaço dentro dessa agenda que deve ser para atendimentos marcados. Então, nesse espaço de atendimentos marcados, o colaborador deve colocar o compromisso do atendimento como um compromisso a ser cumprido. Do mesmo jeito, eu vou eliminar aqui só para que não fique um sistema de falso compromisso. Então, eu vou incluir. Vou procurar o atendimento. Aqui, atendimento. Vou descrever atendimento ao cliente fulano de tal. Então, atendimento ao cliente fulano de tal. Nesse caso, o compromisso é interessante ter data e horário específico para o compromisso e o responsável apenas com relação a esse atendimento. Então, é um compromisso mais simplificado porque ele é específico para o responsável pelo atendimento. Então, fecha e salva, e esses compromissos eles ficam salvos na agenda do colaborador. Certo? Vamos trabalhar agora um terceiro elemento importante dentro do CPPRO, que é o cadastramento de processo. Eu vou usar aqui como elemento um cliente chamado João Paulo Arlisson. Importante sempre atentar para esses detalhes, às vezes o nome não está batendo, então vou só tentar procurar aqui. Quando não se encontra pelo nome, eu vou procurar aqui só para cadastrarmos o processo pelo número que já tinha encontrado. E a gente vai ver como é que ele está cadastrado. O número também é importante ressaltar, muitas vezes estão sem pontos ou com pontos. Nesse caso o número está sem ponto. Então ele está cadastrado aqui com João Paulo Arlisson da Silva. Então 2 L's, 2 S's, isso muitas vezes dificulta, ok? Eu vou excluir esse processo para que a gente faça o procedimento de reinclusão, certo? Então excluir processo
vamos agora incluir, para entender como funciona. Então, a inclusão no processo funciona dessa forma. Na pasta de processo, incluir escritório de origem, pasta, número inicial. Então, eu vou colocar o número que eu pesquisei. Dessa vez eu vou colocar com pontos. Contrato é obrigatório, então eu vou buscar em contrato a pasta do cliente. João Paulo. O sistema exige, então 2S. Aqui a pasta dele, selecionar. Então eu tenho aqui o título da ação, a instância que ele se encontra, a data da publicação, a fase, no caso específico a fazenda de conhecimento, a ação, que tipo de ação nós estamos trabalhando. Tem vários aqui, mas eu vou colocar a informação trabalhista, que é o tipo da ação. Ele já dá o natureza e o rito, o cliente. Então eu vou buscar novamente a pasta do cliente. Isso. Não sei por que não está funcionando, já que teoricamente a posição do cliente, né, ele vai ser reclamante. Nesse caso, vamos buscar reclamante. Tabela de valor de honorários, é dispensável. Parte contrária, se quiser colocar supermercado extra. O órgão inicial é o local onde o processo se encontra, então eu vou botar aqui o nome do órgão. Vou pesquisar aqui quais são os órgãos que tem. Eu vou colocar aqui não aparecendo o órgão específico, mas eu vou botar aqui Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, localidade Natal, número da vara, processo da 4ª vara, então 4ª, e aqui eu coloco vara do trabalho. Ok. Então eu qualifiquei aqui o cliente, esses dois elementos envolvidos, objetos e pedidos e previsão de resultado. Esses 4 elementos aqui são dispensáveis, envolvidos. Ele vai dar o panorama, o que foi pedido, né, qual é o objeto do processo, e a previsão de resultado também e os valores também são elementos dispensáveis nesse momento. Alguma observação queria ser colocada, mas o mais importante está aqui. Então, internet, eu tenho 3 opções quando eu coloco essa aba na internet. Então, sempre importante habilitar o processo para consulta. Então, eu clico nesse ícone, estou habilitando o processo para consulta. Vou procurar o órgão, então vou procurar aqui Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. O tipo de consulta, então eu tenho várias opções aqui. Eu vou usar, nesse caso, processo judicial eletrônico de 1º grau. E é importante esse elemento aqui presente do lado direito, que facilita muito. Então aqui eu vou, como eu já sei, eu vou colocar o número do processo e o tipo de ação. Mas só para demonstrar a importância desse elemento aqui, aqui ele indica dentro do campo de preenchimento como você deve fazer. Então, aqui ele vai dizendo, se você usar o número antigo, deve botar a origem, o número, etc. Então ele vai demonstrando aqui, por exemplo, no nosso caso, o processo judicial eletrônico, você deve botar o número e a classe. Isso é suficiente para o sistema. Teste a consulta, ele vai abrir um elemento, um teste,
para que haja a possibilidade de consulta, verificando se está tudo ok. Então, vamos testar a consulta, consultou normal o processo, fecha, está testado. Em seguida, outro ponto importante, os clientes individuais normalmente são clientes que têm sim o cadastro de e-mail, então é importante também habilitar o cliente, antes de mandar o e-mail, habilitar o cliente para que ele possa receber o e-mail. Então eu tenho que também clicar para poder autorizar o cliente a receber os e-mails do escritório via CBPRO. E o terceiro elemento, também importante, é a publicação de pasta. Então aqui também há um padrão importante, um padrão interessante do escritório. Então também tenho que habilitar e tenho que criar um login e uma senha para esse cliente. Então vou habilitá-lo e vou criar um login e uma senha. Primeiro eu vou localizar o cliente. Isso. Localizei e eu vou criar para esse cliente um login e uma senha. Como é que a gente trabalha aqui? No escritório, como padrão, o login é o primeiro nome e o último nome, e a senha do mesmo jeito. Pode ser que ocorra situações de homônimo, aí a gente tem que mudar. Vamos trabalhar aqui com João Silva, nesse sistema autoriza. O sistema autorizou João Silva. Importante, vou refazer aqui para que se entenda melhor, sempre letras minúsculas. E aqui você vê que o sistema já tem um login com esse nome, então eu vou ter que criar outro. Então vou botar João Paulo Silva. E aí ele autorizou. Essa publicação de pasta a gente vai ver como funciona mais calmamente, mas se entender que dentro do cadastramento de processo nós vamos usar basicamente os dados da pasta e os dados da internet, certo? Só voltando aqui que eu acho que vai dar um erro. Então, feito o panorama dos dados da pasta completo e a internet toda habilitada, nós vamos salvar e fechar essa pasta. Então, vai passar a constar agora no nosso sistema essa pasta. Aqui, sempre importante, para efeito de continuidade do manuseio do CBPRO, fazer a consulta da pasta. Então, vamos consultar aqui para que essa consulta? Para que os dados, só colocar em avançar, vai perguntar se quer consultar o processo atual ou outros processos. Vamos consultar apenas o processo atual. E aí o servidor ele vai fazer um processo interessante, que é buscar os dados do sistema do tribunal e lançá-los no nosso servidor. Então a importância é nesse sentido. Fecha e aqui você vai ter todos os andamentos do processo dentro do nosso sistema. Tá? Vamos fazer agora, feito esse esclarecimento com relação ao cadastramento de processo, vamos agora fazer um outro elemento importante também no manuseio do CBPRO, que é o envio de e-mails. O envio de e-mails ele necessita do processo cadastrado. Então o e-mail ele é enviado via processo, porque o e-mail vai com as informações do processo. Então eu vou buscar os processos. Então normalmente os e-mails são enviados são poucos clientes que têm e-mails, e normalmente são clientes individuais ou clientes específicos que têm processo. Então eu preciso cadastrar o processo para poder enviar o e-mail com as informações completas do processo. Vamos dar um exemplo aqui dessa primeira pasta que diz respeito a um processo cautelar já extinto, né? Uma ação cautelar
o número do processo, o processo 2005, a autora da ação, parte contrária, etc. Todos os andamentos, inclusive o arquivamento do processo, mas só para efeito de demonstração como funciona o envio de e-mail no CPPRO. Na parte superior você vai ter a possibilidade de notificação. Então, vou consultar novamente o processo, ver se esse processo está apto a consultar, se o sistema autoriza, né, porque o processo já é arquivado. Então, o sistema está consultando, conseguiu consultar o processo, não vai haver modificação, porque estava ele arquivado. Em seguida, eu vou mandar uma notificação. Clico em notificar cliente, abre-se essa tela. Então, a tela específica para a notificação. O primeiro ícone que se permite é notificação de todos os clientes. Então, notificar todos os clientes. Esses clientes eles podem ser notificados de uma só vez, o sistema permite isso, ou como a gente vai fazer, notificar apenas esse cliente específico. Quando clica na parte do cliente, que deve estar habilitada, como já informei, abre-se esse ícone, né, o número do processo, o tipo de cliente e aqui o e-mail do cliente que vai receber a informação. É possível também que você acrescente o e-mail do advogado ou de outra pessoa que esteja envolvida nesse caso, né? Clica-se em avançar, ele abre a possibilidade de você enviar todos os andamentos, enviar somente os andamentos não lidos, enviar os outros andamentos, selecionar período de envio de andamentos, mas vamos trabalhar aqui com o envio de todos os andamentos. Clique em avançar, clica também, ele abre a possibilidade de vários elementos que vão estar contidos no e-mail. Nós vamos deixar todos esses elementos para que não haja mudança de padronização, mas isso é possível ser mudado. Então, vou ter, por exemplo, número de negociação, avança novamente. Antes de enviar, ele abre três opções: visualizar o relatório, enviar o relatório de imediato, gerar relatório em arquivo HTML. Então vamos visualizar o relatório para que vocês possam entender. Visualizar o relatório é o que vai chegar no e-mail do cliente como informação. Então, visualizar o relatório, ele vai abrir o ícone e vai aparecer como chegará no e-mail do cliente. Então aqui nós temos as informações que o cliente vai receber com relação a esse processo quando abrir o e-mail, certo? Esses elementos estão presentes no CPPRO. Volto para cá e aí vou enviar o relatório. Enviar o relatório, clico em enviar, ele vai pedir a confirmação, confirmo, e o sistema envia o relatório para o cliente. Aguardo um pouco para que o sistema mande o e-mail. O relatório foi enviado com sucesso, fecha e ele aparece aqui dentro da parte de acompanhamentos que no dia 28 às 9h09 foi enviado um relatório de notificação, ok? Também para efeito de controle do sistema. O último ícone que nós vamos abordar também aqui nessa parte de manuseio é a parte de publicação de pastas, né? Como já mostrei no cadastramento de processo, é possível que o cliente seja habilitado para a publicação de pasta. Então vamos voltar aqui, o João Paulo. Então o processo dele é esse aqui. Vamos na realidade. Esse aqui está todas as informações e está habilitado. Repetindo, é importante habilitar dentro do processo. Só para mostrar novamente, vai à internet, publicação de pasta, disponível a senha e o login. Então, o que vai acontecer? Nós vamos verificar como funciona a questão da pasta. Acesse o site do escritório, o cliente vai acessar o site do escritório, Melo Advogados Associados.com.br.
quando acessar o site, na página inicial do site, você vai ter um ícone específico chamado área do cliente. Então esse ícone que vai ser utilizado para efeito de acesso do processo. Então o cliente vai colocar aqui, eu vou usar o cliente SCM para que a gente possa acessar melhor. Clica, bota o usuário e assente, já falei, primeiro o nome. Vai se abrir então essa página específica para o cliente, onde você tem as mensagens, os comunicados e principalmente os processos. Qual é o elemento que nos interessa aqui? Qual é o elemento que pode ser usual para o cliente? Vou chamar a atenção desse ponto. Na informação do cliente, então, por exemplo, manifestação sobre filmagem, clica nela. Se eu colocar um resumo do que foi essa manifestação, se eu copiar e colar a manifestação toda, o cliente vai ter acesso a essa manifestação no sistema. Então, vou clicar aqui em detalhes de processo para que a gente possa entender o que seria isso. Então, no caso específico aqui da SM, desse processo, eu coloquei que a gente interpôs um recurso extraordinário no dia 10 de 3 de 2010 e eu copiei e colei todo o recurso ordinário. Então esse cliente, se quiser, ele tem acesso à petição toda por meio desse sistema. É um diferencial que pode ser usado e deve ser usado pelo colaborador, principalmente nos processos individuais. Os processos individuais, com essas informações dentro do processo e junto à parte de acompanhamentos, facilita bastante a informação para com o cliente, facilita bastante o manuseio do sistema pelo colaborador e ajuda que o cliente e o colaborador tenham uma comunicação mais completa. Então, essa regrinha, esse elemento, ele pode ser usado, repito, principalmente nos processos individuais, porque facilita a comunicação do cliente, permite que o cliente se interesse em ver o site do escritório, né? Então ele vai ter o interesse em buscar o site do escritório para que ele possa ver alguma informação específica, para que ele possa acompanhar as informações do site, enfim. Essa parte de publicação é mais um recurso de comunicação que deve ser utilizado sim pelo colaborador para com o cliente. Então, para resumir, nós temos alguns eixos de utilização do CP Pro. O eixo principal, só para deixar claro, é o eixo da agenda. Então, voltando aqui para o CP Pro, o eixo da agenda, que é o eixo que colaborador, cliente e terceiros, por exemplo, envolvidos possam conhecer a situação do cliente. Nós temos dentro do eixo de agenda alguns processos específicos que têm resumo de ação. Dentro do eixo de agenda ainda nós trabalhamos com os compromissos. Os compromissos mais importantes são audiências e atendimentos. Fora do eixo de agenda, como eixo secundário, mas também importante, nós vamos trabalhar com processos, principalmente os processos individuais, cadastramento desses processos individuais, para que haja a possibilidade do acompanhamento específico desse processo e para que haja a habilitação de comunicação do cliente por meio do sistema, tanto dos e-mails, né, da notificação do cliente, quanto da publicação de pastas. Então são elementos que vão ser usados e esses elementos são elementos que compõem o que eu considero como manuseio correto ou manuseio mínimo do CP Pro. Tá? O CP Pro repito, para que a gente finalize, o grande elemento de interligação do sistema
da Melo Advogados Associados, o grande elemento sistêmico de interligação entre os colaboradores e o cliente. Por isso a importância de trabalhar de uma forma correta com esse sistema. Ok?